Atos dos Apóstolos. Maase Shlichim. Capítulo 10. Havia em Cesareia um homem de nome Cornélio, oficial do chamado Regimento Italiano. Ele era um homem devoto, que temia ao Criador junto com todos os da sua casa, ajudava muitos pobres entre o povo e continuamente fazia súplicas ao Criador. Por volta da 9ª do dia, ele viu claramente numa visão um mensageiro do Criador se chegar a ele e dizer: Cornélio. Apavorado, Cornélio fixou os olhos nele e perguntou: O que é, mestre? Ele lhe disse: Suas orações e a ajuda que você dá aos pobres subiram como lembrança perante o Criador. Assim, envie agora homens a Jope para trazerem um homem de nome Simão, conhecido como Cafos. Esse homem está hospedado com Simão, um curtidor de couro, que tem uma casa à beira do mar. Logo que o mensageiro que lhe falou foi embora, ele chamou 2 dos seus servos e um soldado devoto dentre os seus auxiliares, contou-lhes tudo e os enviou a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Cafos subiu ao terraço para orar, por volta da 6ª. Mas ele ficou com muita fome e quis comer. Enquanto preparavam a refeição, ele caiu em transe, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol de linho descendo sobre a terra, preso pelas 4 pontas. E nele havia todo tipo de quadrúpedes e de répteis da terra, e de aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Cafos, mate e coma. Mas Cafos respondeu: De jeito nenhum, mestre, porque nunca comi nada aviltado ou impuro. E a voz falou novamente com ele, pela 2ª vez: Pare de chamar de impuras as coisas que o Criador purificou. Isso ocorreu pela 3ª vez, e imediatamente, o lençol foi recolhido ao céu. Cafos estava perplexo, perguntando-se o que poderia significar a visão que ele havia tido. Enquanto isso, os homens enviados por Cornélio perguntaram onde era a casa de Simão e ficaram parados no portão. Eles chamaram e perguntaram se Simão, conhecido como Cafos, estava hospedado ali. Cafos ainda estava refletindo sobre a visão quando o Espírito disse: Escute. 3 homens estão procurando você. Levante-se então, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. De modo que Cafos desceu ao encontro dos homens e disse: Aqui estou, sou eu quem vocês estão procurando. Por que estão aqui? Disseram: Cornélio, oficial do exército, homem justo e temente ao Criador, de quem toda a nação dos Yaldim fala bem, recebeu instruções divinas por meio de um mensageiro para chamar o amo à casa dele a fim de ouvir o que o amo tem a dizer. Assim, Cafos os convidou para entrar e lhes deu hospedagem. No dia seguinte, levantou-se e foi com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, ele entrou em Cesareia. Cornélio, naturalmente, os estava esperando, e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Cafos entrou, Cornélio foi ao seu encontro, se prostrou aos pés dele e lhe prestou homenagem. Mas Cafos o levantou, dizendo: Fique de pé. Eu também sou apenas um homem. Enquanto conversava com ele, entrou e encontrou muitas pessoas reunidas. Ele lhes disse: Vocês bem sabem que é proibido a um Yaldim, conhecido como judeu, se relacionar ou ter contato com um homem de outra raça. Contudo, o Criador me mostrou que eu não devo chamar nenhum homem de aviltado ou impuro. Por isso vim, sem nenhuma objeção, quando fui chamado. Agora pergunto por que mandaram me chamar. Cornélio respondeu: 4 dias atrás, eu estava orando na minha casa nesta mesma hora, a 9ª hora, quando apareceu na minha frente um homem com roupa brilhante. Ele disse: Cornélio, sua oração foi ouvida, e a ajuda que você dá aos pobres foi lembrada diante do Criador. Portanto, envie alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Cafos. Esse homem está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro, à beira do mar. Então, imediatamente mandei chamá-lo, e o amo teve a bondade de vir para cá. Agora estamos todos presentes perante o Criador para ouvir todas as coisas que Yahweh lhe mandou dizer. Em vista disso, Cafos começou a falar. Ele disse: Agora eu entendo claramente que o Criador não é parcial, mas, em toda a nação, ele aceita aquele que o teme e faz o que é direito. Ele enviou sua palavra aos filhos de Israel,
declarando-lhes as boas novas de harmonia por meio de Yahshua Mashiach, o Rei de todos. Vocês sabem de que assunto se falava em toda Yaldí, começando na Galil, depois da imersão que Elhanan pregou sobre Yahshua, que era de Nazaré, como o Criador o ungiu com Espírito eterno e poder, e ele andou por toda a região fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo maligno, porque o Criador estava com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez tanto na terra dos Eldim como em Yerushalayim. Mas eles o mataram, pendurando-o num madeiro. O Criador o levantou no terceiro dia e permitiu que ele aparecesse, não a todo o povo, mas a testemunhas designadas antecipadamente pelo Criador, a nós, os que comemos e bebemos com ele depois que foi levantado dentre os mortos. Também, ele ordenou que pregássemos ao povo e dessemos um testemunho cabal de que é ele o designado pelo Criador para ser juiz dos vivos e dos mortos. É dele que todos os profetas dão testemunho, de que todo aquele que deposita fé nele recebe perdão de pecados por meio do seu nome. Enquanto Cafos ainda falava essas coisas, o Espírito Eterno desceu sobre todos os que ouviam a palavra. E os crentes circuncisos que tinham vindo com Cafos ficaram admirados, porque a dádiva do Espírito Eterno também estava sendo derramada sobre pessoas das nações. Pois eles as ouviram falar em línguas e magnificar o Criador. Em vista disso, Cafos disse: Estas pessoas receberam o Espírito Eterno assim como nós. Será que alguém pode negar a água, impedindo que sejam imersos? Então, ele mandou que fossem imergidos em nome de Yahshua Mashiach. E eles lhe pediram que ficasse ali alguns dias. Atos dos Apóstolos. Maaz e Shlishim. Capítulo 11. Então, os apóstolos e os irmãos que estavam na Yaldí, ouviram que pessoas das nações também tinham aceitado a palavra do Criador. Assim, quando Cafos subiu a Yerushalayim, os que apoiavam a circuncisão começaram a criticá-lo, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Em vista disso, Cafos começou a lhes explicar os detalhes do que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, e num transe, tive uma visão de algo semelhante a um grande lençol de linho descendo do céu, preso pelas suas 4 pontas, e ele veio até perto de mim. Olhei atentamente para dentro dele e vi quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Também ouvi uma voz me dizer: Levante-se, Cafos, mate e coma. Mas eu disse: De jeito nenhum, mestre, porque na minha boca nunca entrou nada aviltado ou impuro. A voz do céu falou então pela segunda vez: Pare de chamar de impuras as coisas que o Criador purificou. Isso ocorreu pela terceira vez, e tudo foi puxado de volta para o céu. Além disso, naquele instante, 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia à minha procura chegaram à casa onde estávamos. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Estes 6 irmãos também foram comigo, e nós entramos na casa do homem. Ele nos contou que tinha visto um mensageiro aparecer na sua casa e dizer: Envie homens a Jope e mande chamar Simão, que é conhecido como Cafos, e ele lhe dirá as coisas pelas quais você e todos os da sua casa podem ser salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Eterno desceu sobre eles, da mesma forma como tinha descido sobre nós no princípio. Em vista disso eu me lembrei das palavras do Mestre que disse: E Elhanan imergiu com água, mas vocês serão imersos com o Espírito Eterno. Portanto, se o Criador deu a eles a mesma dádiva que deu a nós, que cremos no Rei Yahshua Mashiach, quem era eu para poder impedir o Criador? Quando ouviram essas coisas, não apresentaram mais objeções e bendizeram ao Criador, dizendo: Então, o Criador também concedeu a pessoas das nações o arrependimento que leva à vida. Os que tinham sido espalhados pela perseguição que surgiu por causa de Estevão foram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, mas falavam a palavra apenas aos Yaldim. No entanto, alguns homens entre eles que eram de Chipre e de Cirene foram a Antioquia e começaram a falar às pessoas de língua grega, declarando as boas novas do mestre Yahshua. E a mão de Yahweh estava com eles, e muitos se tornaram crentes e se converteram ao mestre. As notícias sobre ele chegaram aos ouvidos da congregação em Yerushalayim, e enviaram então Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou e viu a bondade merecida do Criador, alegrou-se e começou a encorajar todos a continuarem no Yahshua com firmeza de coração,
pois era um homem bom, cheio de espírito eterno e de fé. E uma multidão considerável passou a crer no mestre. De modo que ele foi a Tarso a fim de procurar cuidadosamente por Shaul. Depois de achá-lo, levou-o a Antioquia. Assim, por um ano inteiro, reuniram-se com a congregação e ensinaram uma numerosa multidão. E foi primeiro em Antioquia que os discípulos, por direção divina, foram chamados de Machiânicos. Naqueles dias alguns profetas desceram de Elchalaim para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e predisse, por meio do Espírito, que uma grande fome estava para vir sobre toda a terra habitada. De fato, ela ocorreu no tempo de Cláudio. Assim, os discípulos resolveram, cada um de acordo com as suas possibilidades, enviar ajuda aos irmãos que moravam na Ialdi. E fizeram isso, enviando-a aos anciãos pelas mãos de Barnabé e de Shaul. Atos dos Apóstolos. Maás e Shlichim. Capítulo 12. Naquela época, o rei Herodes começou a maltratar alguns da congregação. Ele mandou matar a espada Iacovi, irmão de Ialhana. Ao ver que isso agradava aos Ialdim, prendeu também Cafos. Isso aconteceu nos dias dos pães sem fermento. Ele o prendeu e o pôs na prisão, entregando-o aos cuidados de 4 turnos de soldados, com 4 soldados cada um, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. De modo que Cafos ficou detido na prisão, mas a congregação orava intensamente ao Criador por ele. Herodes estava para apresentar Cafos. Naquela noite, ele estava dormindo, preso com 2 correntes, entre 2 soldados, e em frente à porta havia guardas que vigiavam a prisão. Mas, de repente, o mensageiro de Ial apareceu, e uma luz brilhou na cela da prisão. Ele tocou no lado de Cafos e o acordou, dizendo: Levante-se depressa. E as correntes caíram das mãos dele. O mensageiro lhe disse. E Cafos fez isso. Por fim, ele lhe disse: Vista-se e calce as sandálias. Ponha a sua capa e siga-me. Então ele saiu e o seguiu, mas não sabia que era real aquilo que estava acontecendo por meio do mensageiro. Na verdade, ele achou que estava tendo uma visão. Passaram pelo primeiro posto de guarda, pelo segundo, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Ele se abriu sozinho. Depois de saírem, seguiram por uma rua e então, de repente, o mensageiro deixou. Cafos, percebendo o que estava acontecendo, disse: Agora sei, sem nenhuma dúvida, que Ial enviou seu mensageiro e me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo Ialdim esperava que acontecesse. Depois que ele entendeu isso, foi à casa de Mariã, mãe de Ialhana, conhecido como Marcos, onde muitos estavam reunidos, orando. Quando bateu no portão de entrada, uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Cafos, ela ficou tão contente que não abriu o portão, mas correu para dentro e contou que Cafos estava no portão. Disseram-lhe: Você está louca. Mas ela insistia que era verdade. E eles diziam: É o mensageiro dele. Mas Cafos continuou ali, batendo. Quando abriram, viram-no e ficaram pasmados. Então ele lhes fez sinal com a mão para que ficassem calados, contou-lhes em detalhes como Ial o havia tirado da prisão e disse: Contem essas coisas a Iacovi e aos irmãos. Assim, ele saiu e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande confusão entre os soldados, que se perguntavam o que teria acontecido com Cafos. Herodes o procurou cuidadosamente, e como não o achou, interrogou os guardas e mandou que fossem levados para a punição. Depois desceu da Ialdi para Cesareia e passou algum tempo ali. Ele estava furioso com o povo de Tiro e de Sidom. Estes, então, de comum acordo foram ao encontro dele, e depois de convencerem Blasto, o administrador da casa do rei, pediram termos de harmonia, porque o país do rei supria a região deles de alimento. Num determinado dia, Herodes vestiu a roupa real, sentou-se no tribunal e começou a fazer um discurso público. Então o povo que estava reunido começou a gritar: É a voz de uma divindade e não de um homem. Instantaneamente o mensageiro de Ial o feriu, porque não deu honra ao Criador. E ele morreu comido por vermes. Mas a palavra de Ial crescia e se espalhava. Quanto a Barnabé e Shaul,
Depois de terem terminado seu trabalho de prestar ajuda em Yahushalaim, voltaram e levaram consigo Yahanan, que também era conhecido como Marcos. Atos dos Apóstolos. Maás e Shlishim. Capítulo 13. Em Antioquia havia profetas e instrutores na congregação local. Barnabé, Simeão, que era chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que tinha sido educado com Herodes, o governador distrital, e Shaul. Enquanto estavam servindo a Iau e jejuando, o Espírito Eterno disse: Separem-me Barnabé e Shaul, para a obra que os chamei. Então, depois de jejuar e orar, eles lhes impuseram as mãos e os deixaram ir. Assim, esses homens, enviados pelo Espírito Eterno, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a proclamar a palavra do Criador nas sinagogas dos Yaldim. Yahanan também estava com eles, como ajudante. Depois de percorrerem toda a ilha até Pafos, encontraram um Yaldim chamado Bar-Jesus, que era feiticeiro e falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Shaul, homem inteligente. Este chamou Barnabé e Shaulo, pois queria muito ouvir a palavra do Criador. Mas Elimas, o feiticeiro, pois é assim que se traduz o seu nome, começou a se opor a eles, tentando desviar da fé o procônsul. Então Shaul ficou cheio de Espírito Eterno, olhou para ele atentamente e disse: Ó homem, cheio de todo tipo de fraude e maldade, ó filho do maligno, inimigo de tudo que é justo, você não vai parar de distorcer os caminhos retos de Iau? Escute. A mão de Iau está sobre você, e você ficará cego, sem ver a luz do sol por um tempo. Instantaneamente caiu sobre ele uma densa névoa e escuridão, e ele começou a andar em volta, tentando encontrar alguém que o guiasse pela mão. Então, ao ver o que tinha acontecido, o procônsul se tornou crente, pois ficou impressionado com os ensinamentos de Iau. Shaul e seus companheiros embarcaram então em Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha. Mas Yahanan os deixou e voltou para Yahushalaim. No entanto, eles seguiram viagem partindo de Perge e chegaram a Antioquia, na Pisídia. Entraram então na sinagoga no dia de Shaba e se sentaram. Depois da leitura pública da lei e dos profetas, os presidentes da sinagoga mandaram-lhes dizer: Homens, irmãos, se tiverem alguma palavra de encorajamento para o povo, falem. Assim, Shaul se levantou, fez sinal com a mão e disse: Homens, israelitas e todos os outros que temem o Criador, escutem. O Criador deste povo, o Criador de Israel, escolheu os nossos antepassados. Ele enalteceu o povo enquanto moravam como estrangeiros na terra do Egito e os tirou de lá com braço forte. E por cerca de 40 anos, ele os suportou no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e deu a terra delas como herança. Tudo isso ocorreu durante cerca de 450 anos. Depois, deu-lhes juízes até Shamual, o profeta. Mas então exigiram um rei, e o Criador lhes deu Shaul, filho de Quis, homem da tribo de Beniamim, por 40 anos. Após removê-lo, levantou-lhes Davi como rei, a respeito de quem deu testemunho, dizendo: Encontrei Davi, filho de Jessé, um homem que agrada ao meu coração. Ele fará tudo o que desejo. Segundo a sua promessa, da descendência daquele homem o Criador e trouxe a Israel um Salvador, Yahusha. Antes da chegada dele, Yahanan pregou publicamente a todo o povo de Israel a imersão em símbolo de arrependimento. Mas, quando estava terminando a sua missão, Yahanan disse: Quem vocês acham que eu sou? Eu não sou ele. Na verdade, depois de mim vem alguém cujas sandálias não sou digno de desamarrar. Homens, irmãos, descendentes da família de Abraão e todos os outros entre vocês que temem o Criador, essa mensagem de salvação foi enviada a nós. Pois os habitantes de Yahushalaim e os seus líderes não reconheceram esse Salvador, mas, ao agirem como juízes, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas em voz alta todo o Shaba. Embora não achassem razão para matá-lo, exigiram que Pilatos mandasse executá-lo, e depois de realizarem todas as coisas escritas a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num túmulo. Mas o Criador o levantou dentre os mortos, e durante muitos dias, ele apareceu aos que tinham subido com ele da Galil para Yahushalaim.
Eles agora estão dando testemunho dele ao povo. Assim, nós estamos declarando a vocês as boas novas a respeito da promessa feita aos nossos antepassados. O Criador a cumpriu plenamente para nós, os filhos, ressuscitando Yausha, como está escrito no 2º Salmo. Você é meu filho. Hoje eu me tornei seu pai. E o fato de que o Criador o ressuscitou dentre os mortos de modo que ele nunca mais tivesse um corpo perecível, ele declarou do seguinte modo: Eu lhes darei as fiéis expressões de amor leal prometidas a Davi. Por isso, também se diz em outro salmo: Não permitirás que o teu leal conheça a decomposição. Davi prestou serviço ao Criador em sua geração, adormeceu na morte, foi enterrado com os seus antepassados e conheceu a decomposição. Mas aquele a quem o Criador levantou não conheceu a decomposição. Portanto, irmãos, saibam que por meio desse homem se proclama a vocês o perdão de pecados, e que, por meio dele, todo aquele que crê é declarado inocente de todas as coisas das quais não podia ser declarado inocente por meio da lei de Macha. Assim, tomem cuidado para que não venha sobre vocês aquilo que se disse nos profetas. Vejam isso, zombadores, pasmem se desapareçam, pois estou realizando uma obra nos seus dias, uma obra em que vocês jamais acreditarão, mesmo que lhes seja contada em detalhes. Quando eles estavam saindo, as pessoas lhes suplicaram que falassem desses assuntos no Shabat seguinte. Depois de acabar a reunião da sinagoga, muitos Yaldim e prosélitos que adoravam o Criador seguiram Shaul e Barnabé, que, ao falar com eles, os exortavam a permanecer na bondade merecida do Criador. No Shabat seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Yal. Quando os Yaldim viram as multidões, ficaram cheios de ciúme e começaram a contradizer de modo blasfemo o que Shaul estava dizendo. Então, Shaul e Barnabé corajosamente lhes disseram: Era necessário que se falasse a palavra do Criador primeiro a vocês. Visto que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltaremos para as nações. Pois Yal nos deu esta ordem: Eu designei você como luz para as nações, para que leve salvação até os confins da terra. Quando as pessoas das nações ouviram isso, alegraram-se e começaram a louvar a palavra de Yal, e todos os que tinham a disposição correta para com a vida eterna se tornaram crentes. Além disso, a palavra de Yal era divulgada por toda aquela região. Mas os Yaldim instigaram as mulheres de alta posição que eram tementes ao Criador, bem como os homens mais importantes da cidade. Incitaram uma perseguição contra Shaul e Barnabé e os expulsaram do seu território. Estes então sacudiram o pó dos seus pés em testemunho contra eles e foram para Iconio. E os discípulos continuavam cheios de alegria e de espírito eterno.